Audio Jungle. Audio Jungle. Meus caros concurseiros, professor Guilherme, da sua disciplina de atualidades. Primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer estar revendo cada um. Eu estava morrendo de saudades, angustiado, tá certo? Obviamente esse momento aqui é extremamente oportuno, me realizo muito em sala de aula, principalmente nesse contato direto contigo semanalmente, tá bom? Primeiro, eu gostaria de comunicá-los que eu estava buscando novos temas. Só para se ter uma ideia, além da tragédia em Mariana, que eu vou trabalhar a parte 2, eu quero trabalhar com vocês uma efeméride, datas redondas que lembram fatos importantes da história da humanidade, que obviamente devem ser trabalhados porque o Enem adora efemérides. Lembrem-se, 2014, 50 anos do golpe militar, 1964. 2015, 1945, saca? 70 anos do lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Madrugada de 26 de abril de 1986, pior acidente nuclear da história. 30 anos do acidente nuclear de Chernobyl. Eu quero trabalhar esse tema com vocês, que com certeza deve cair no Enem. Além disso, a gente vai tentar trazer um pouquinho do marco civil da internet, principalmente o princípio neutralidade da rede, e a gente vai trabalhar a questão do movimento internet justa. Exatamente, galera. A internet no Brasil está no centro de uma grande polêmica. Vocês sabem que as operadoras de internet de banda larga fixa querem limitar o uso de dados na sua internet fixa, na sua casa. Então, galera, é outro tema de extrema relevância e que está caindo demais, tá certo? Os vestibulares estão cobrando muito a dependência em tecnologia, o uso excessivo do celular, a questão da nomofobia, tá certo? Outro tema que a gente vai trabalhar é a Lei Estadual 7.802 de 2015, do deputado estadual Ricardo Nezinho, do PMDB de Alagoas. Com certeza, a galera já está percebendo outra grande polêmica. O que eu gosto em vocês é que ao passo que eu vou falando, eu tenho absoluta certeza que você faz aquele exercício mental identificando até uma questão telepática, né? O que eu estou tentando te dizer. Por exemplo, projeto de lei escola livre. Quem é favorável chama o projeto de escola livre ou escola sem partido. Quem é contra chama de uma verdadeira lei da mordaça. E a neutralidade do professor em sala de aula, obviamente é um tema que me interessa demais. Quando eu vi a manchete, uma proposta de redação de um vestibular aqui em Fortaleza, eu disse, caramba, isso é um absurdo. Entretanto, quando eu passei a pesquisar um pouco o projeto de lei, eu observei que tinha colegas professores a favor do projeto. Então digo, poxa, então é melhor fazer uma análise mais criteriosa. E aí, obviamente, eu quero passar para vocês o lado a favor, o lado contra. E como a lei ainda não foi aprovada no Ceará, ao final eu quero sim emitir a minha opinião. Logicamente eu sei que cada um aí tem senso crítico, é um ser pensante, não necessariamente precisa concordar comigo. Eu observo que as nossas aulas, muitos alunos deixam sua sugestão, colocam sua crítica construtiva, faz aquele elogio que honestamente eu fico muito grato pelos elogios que chegam, principalmente no sentido de que nós estamos conseguindo, enquanto curso online, colaborar e, obviamente, aumentar as tuas chances de aprovação, tá bom? Então, galera, é muito tema. Crise política e econômica no Brasil
A gente vai trabalhar novamente a natureza política do impeachment, trabalhando, além disso, as acusações e o que a defesa vai se utilizar, obviamente, até novembro, quando chega aí o prazo em que a presidente tem que apresentar, logicamente, a sua defesa definitiva. E, logicamente, fazer algumas análises em torno do governo provisório de Michel Temer, tá bom? Tudo isso, galera, mega evento esportivo. A gente vai trabalhar aqui uma aula sobre Olimpíadas 2016 e o seu legado. Olimpíadas 2016 e o seu legado, tá certo? Então, galera, esse período que, obviamente, cadê o Guilherme gravando? Eu olhei, tem uma carga grande de aulas, mas cadê as novas aulas? Eu estava buscando temas. Essas aulas, elas necessitam um período de preparação para, obviamente, te oferecer aquilo que nós julgamos muito pertinente, que deve ser cobrado nas suas provas de vestibular, principalmente no Enem, tá bom? Vamos lá? Tragédia Mariana, parte 2. Impactos ambientais, impactos sociais, propostas de intervenção. Sim. Sempre que for possível, essa aula vai te tornar, obviamente, interessante, porque a gente também vai propor essas intervenções que você pode se utilizar na sua proposta de intervenção, solução para a sua produção textual, tá bom? Para a disciplina de redação, tá certo? Então, galera, dia 5 de novembro de 2015, por volta das 4 horas da tarde, vocês recordam, ocorreu uma tragédia. Lembre-se, rompimento da barragem de Fundão, liberando uma avalanche de lama, 62 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração, que foram lançados sobre o distrito de Bento Rodrigues e na bacia do Rio Doce. Só abrir a aula parte 1 sobre tragédia Mariana e você vai ter a retrospectiva de tudo aquilo que envolve a tragédia e, logicamente, a esfera de atuação da empresa de mineração, a Samarco, tá certo? Que está aguardando, pasmem, está aguardando a liberação, um documento de liberação para que voltem suas atividades. Acredita nisso? Pois é. Então, galera, impactos ambientais. Sem dúvida alguma, esses impactos ambientais serão necessários décadas para que os mesmos sejam mitigados, para que o mesmo seja reduzidos em grande proporção. Mas aqui eu gostaria de citar os principais. O primeiro, galera, a mortandade, a mortalidade de animais. Só para tu ter uma ideia, 3 toneladas de peixes mortos, 1 trilhão de organismos mortos. E aí eu tenho mamíferos, anfíbios, crustáceos, artrópodos, plantas de toda ordem, fitoplâncton e por aí vai. 3 toneladas de peixes, 1 trilhão de organismos mortos. Lembre-se que esses organismos mortos, e principalmente os peixes, nos levam ao segundo impacto ambiental: elevação do grau de turbidez da água, diminuindo a concentração de oxigênio, fazendo com que esses peixes morressem por asfixia, tá certo? Além disso, pessoal, como esses peixes, essas toneladas de peixes, logicamente morreram, esses animais vão putrefar, vão se decompor. E aí eu tenho o terceiro impacto ambiental: decomposição dos seres vivos com a proliferação de bactérias patogênicas, tá certo? Com certeza, daqui a décadas, eu vou ter a proliferação das bactérias patogênicas e, por consequência, doenças de veiculação hídrica, tá certo? Além disso, pessoal, a extinção de espécies endêmicas, outro impacto ambiental considerável.
cadeias alimentares que foram afetadas, em sua grande maioria. Além disso, você sabe que essa lama ela contaminou o rio e os sedimentos vão se depositar em seu leito, na parte, logicamente, mais profunda do rio. E eu vou ter um fenômeno que na geografia nós chamamos de assoreamento do rio. A deposição de sedimentos no fundo dele, diminuindo, obviamente, o espelho d'água e, logicamente, isso vai colaborar para a formação de inundações, enchentes, principalmente na margem do Rio Doce, tá certo? Bem como de seus tributários, ok, galera? Além disso, sem dúvida alguma, eu vou ter a formação de um verdadeiro deserto. Honestamente, a concentração de lama é tão grande, galera, que durante a estação seca, obviamente, eu vou ter a formação de uma camada mais enrijecida, mais dura sobre, logicamente, na parte mais superficial. Mas quando vier a estação de chuvas, aquilo vai retornar ao estado pastoso. Um solo com uma concentração de ferro 10.000 vezes maior do que o que ele consegue suportar. Então isso, sem dúvida alguma, vai acarretar impactos sociais. Eu dividi para ficar fácil a compreensão, mas nós poderíamos ter citado aqui impactos socioambientais. Porque você sabe, obviamente, que os fenômenos se interrelacionam profundamente. Então, galera, o primeiro, sem dúvida alguma, mais de 7 milhões de pessoas afetadas. Obviamente, nós tivemos as 19 mortes, os mais de 543 desabrigados, 260 famílias, ao todo desabrigadas. Obviamente, nós temos as perdas humanas que temos que lamentar profundamente. O número de desabrigados são 260 famílias, mas só para você teres uma ideia, são mais de 7 milhões de pessoas afetadas direto ou indiretamente pela tragédia. Então chama a atenção esse impacto social, tá certo? Os impactos à atividade pesqueira, os impactos à atividade de agricultura, bem como pecuária, os impactos, por exemplo, galera, a própria matriz industrial da região que necessitava de água, obviamente, para funcionar. Então, galera, eu tenho impactos sociais praticamente irreversíveis. Só para te colocar a dimensão da tragédia. A Samarco, obviamente, ela ainda não indenizou as famílias, mas ela se comprometeu a realizar uma espécie de adiantamento. E a justiça, obviamente, decretou que esse adiantamento fosse feito. Qual adiantamento? Por exemplo, galera, as famílias de desabrigados, elas recebem da Samarco um salário mínimo mensal, a ajuda de custo com relação a alojamento e alimentação, uma cesta básica e água potável, ok? Além disso, recebe um adiantamento de 20 mil reais, tá certo? Que com certeza deve compor a indenização. E as famílias que tiveram parentes que morreram na tragédia estão recebendo o valor de 100 mil reais adiantados. Então, galera, essa é a ajuda que a Samarco está dando. Lembre-se que essa ajuda eu coloco bem aspiado, né? Porque é obrigação da empresa, obviamente, tentar mitigar os impactos, principalmente esses mais agudos, né? Sensíveis no primeiro momento. Tá bom, galera? Então, o que nós já citamos, impactos ambientais, só a título de nós enumerarmos. 1. Mortalidade dos peixes e organismos, né? Na totalidade, 3 toneladas de peixes, 1 trilhão de organismos mortos. Aumento do grau de turbidez, elevação do grau de turbidez, reduzindo a concentração de oxigênio, levando esses peixes a morrerem por asfixia, decomposição de seres vivos e proliferação de bactérias patogênicas, extinção de espécies endêmicas,
cadeias alimentares afetadas, assoreamento do rio, tá certo? Formação de um deserto, um certo processo de desertificação na região. Impactos sociais, 7 milhões de pessoas afetadas, prejuízos à agricultura, prejuízos à atividade pesqueira, prejuízos à indústria, tá bom? E quais seriam as propostas de intervenção? É possível fazer uma limpeza daquela água? Bom, pessoal, primeiro, eu deixei um dos impactos ambientais mais importantes para fazer essa análise sobre as propostas de intervenção. Vocês sabem que essa lama percorreu mais de 250 municípios, 850 quilômetros, até, logicamente, chegar ao mar, ao litoral do Espírito Santo, no município de Regência. Se você observar aquela região, é justamente o encontro da água do Rio Doce com a água do mar, do Oceano Atlântico. Isso vai fazer com que naquela região de estuário se forme um ecossistema muito conhecido por vocês, chamado manguezal. Se vocês observarem imagens, eu vou pedir ao Israel que coloque imagens para vocês do estuário, do momento em que o Rio Doce deságua no oceano, você vai ver o mar de lama. Literalmente, aquela coloração alaranjada, né, da oxidação do ferro. Então, galera, aquilo ali nós percebemos a morte de crustáceos, né? E aí você pode perguntar, Guilherme, você poderia citar alguma proposta de intervenção? É possível. Galera, eu coloco 5 para vocês. Uso de floculantes, diques de filtração, barreiras flutuantes, realização da Arca de Noé e o banco de gametas. Primeiro, o uso de floculantes, substâncias quando lançadas na água turva, faz com que os sedimentos que estão suspensos se agreguem, formando pedrinhas que logicamente vão para o leito do rio e torna o grau de transparência da água maior, mais elevado, tá certo? Esse é o primeiro ponto, o uso de floculantes. Segundo, os diques de filtração, aquelas barreiras que tentam impedir que a lama se propague até chegar ao rio. Eu confesso para vocês que a Samarco tentou realizar essa medida, só que obviamente ela não representou uma solução grande ao problema, porque a quantidade de lama era absurda, tá certo? Mas os diques de filtração foram usados. No Golfo do México, naquele acidente que ocorreu com a British Petroleum, que logicamente teve que indenizar, e o valor foi um dos maiores valores, né, que uma empresa como a BP, a British Petroleum, foi obrigada a pagar. Se eu não me engano, na época, em torno de 20 milhões de dólares. Vocês devem recordar, galera, que eles se utilizaram dessas barreiras flutuantes, né? Uma espécie de rede de borracha bem rígida, onde eles passam uma espécie de substância, um gel, onde os sedimentos ficam aprisionados e aí eles conseguem realizar a dragagem dos sedimentos pouco a pouco. Então as barreiras flutuantes também podem ser utilizadas. Vocês sabem que entre os biólogos há uma expressão muito conhecida que é a realização da Arca de Noé. Ou seja, como os animais estavam ameaçados e a lama não havia chegado em alguns pontos do rio e logicamente em outras regiões, até terrestres, os biólogos eles realizam a Arca de Noé. Retiram animais para que sejam criados em cativeiro até que aquele ambiente seja restaurado e dessa forma as pessoas, bem como os animais, podem ser recolocados em seu ecossistema, ou seja, a Arca de Noé em relação aos animais. E os biólogos fizeram isso. E o banco de gametas, a reprodução assistida desses animais, até para que nós possamos garantir a perpetuação dessa espécie. Tá bom, galera? Aqui, parte 2 da tragédia Mariana. Aula curtinha,
mas dessa forma eu acredito que a gente completa a parte 1. Lembre-se de buscar novas informações. 7 diretores da Samarco foram indiciadas. Lembro, ninguém até agora da Vale e da BHP Billiton, isso me chama a atenção. Outro ponto interessante, essa ideia de se buscar uma licença para que a Samarco volte a operar. Vocês sabem que até o presente momento a Samarco, pelo menos em teoria, diz estar comprometida para minimizar os impactos causados à região. Tanto que ela não está em operação, os funcionários obviamente em férias aí, forçados. Mas enfim, é um assunto que a gente acredita que o Enem deve contemplar. E eu espero que com a parte 1 e agora a parte 2, você consiga, obviamente, caso caia a tragédia Mariana, com certeza acertar aquela questão para fazer corpo aí a grande quantidade que você vai acertar, tá bom? O nosso objetivo, você já sabe, multiplicar as tuas chances de aprovação. Um cheiro grande, já já, novas aulas de atualidades para você.